Você já imaginou assumir o destino de um país inteiro com apenas 15 anos? Sem experiência, sem apoio claro e cercado por interesses políticos, econômicos e sociais complexos? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Dom Pedro II, um jovem inexperiente que se tornou o centro de um império em transformação. Mas antes disso, antes dele, houve um vácuo, um vazio no trono que quase mergulhou o Brasil no caos. Tudo começou com a saída inesperada de Dom Pedro I, o imperador que abdicou do trono no ano de 1831, deixando para trás um país ainda jovem, imaturo politicamente, e seu filho mais novo, com apenas 5 anos de idade, na verdade, 4 anos e meio. Um bebê. Como você pode governar um país com essa idade? A resposta foi simples: não podia. Então, iniciou-se o chamado período regencial, uma fase conturbada, marcada por revoltas, disputas ideológicas e instabilidade constante. Eram tempos difíceis. O Brasil era um país cheio de promessas, mas sem rumo certo. E enquanto isso, crescia o menino que um dia herdaria o poder, Dom Pedro, o futuro segundo imperador do Brasil. Depois de 9 longos anos de regência, e com o país cada vez mais dividido, veio o golpe da maioridade, um movimento político ousado, que antecipou a posse de Dom Pedro II, aos 15 anos. Era um jovem, sim, mas talvez a única chance de estabilizar o país. E assim, no ano de 1841, ele assumiu o trono. E daria início a um dos períodos mais fascinantes da história brasileira, o Segundo Reinado. Um tempo de ordem e progresso, mas também de contradições profundas. Enquanto o imperador tentava equilibrar forças, o Brasil vivia mudanças silenciosas e poderosas. Nos primeiros anos de seu reinado, Dom Pedro II buscou manter a unidade nacional, derrotou levantes separatistas, fortaleceu a economia e conseguiu algo raro: estabilidade política. Mas essa paz aparente escondia uma realidade complexa, composto por partidos que pareciam rivais, mas eram mais parecidos entre si do que muitos admitiam: os conservadores, conhecidos como saquaremas, e os liberais, ou luzias. Brigavam, trocavam o poder, mas no fundo, defendiam visões muito próximas. As diferenças: centralização versus autonomia provincial. Nada mais e nada menos do que o suficiente para manter a engrenagem política girando, e o imperador sempre no centro, como árbitro supremo. No ano de 1847, surgiu o parlamentarismo, inspirado na Inglaterra, mas aqui funcionava mais como um teatro de sombras. O imperador indicava o Conselho de Estado, o Senado, e escolhia o presidente do Conselho de Ministros, que depois convocava eleições. E os mesmos liberais e conservadores assumiam o poder, sempre reféns do velho e misterioso poder moderador, um sistema delicado, frágil, mas eficiente, até certo ponto, porque mesmo com todas essas regras, o Brasil estava mudando, e rápido, no campo econômico. O protagonista era o café, cultivado principalmente no Vale do Paraíba Fluminense, e depois expandindo-se pelo oeste paulista. O grão-negro virou a grande locomotiva da economia, valorizado pelos operários americanos durante a Segunda Revolução Industrial, e pela burguesia europeia, sedenta de cafeína e luxo. Com o crescimento das exportações, vieram investimentos e um surto industrial, impulsionado por uma figura extraordinária, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, visionário, empreendedor e símbolo do capitalismo brasileiro. Ele construiu ferrovias, bancos, companhias de gás, navios a vapor e sonhou alto, muito alto. Mas enquanto o país modernizava, parte da sociedade permanecia presa ao passado, ainda escravocrata, agrária e desigual. Apesar da pressão internacional, especialmente da Grã-Bretanha, a escravidão continuou forte, graças ao poder dos cafeicultores. Só no ano de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, é que o tráfico negreiro foi oficialmente extinto. Mas, na prática, muitas dessas leis eram chamadas de para inglês ver, ou seja,
Existiam no papel, mas não eram cumpridas. Ao mesmo tempo, o governo incentivava a imigração europeia, sobretudo italiana e alemã. Mas esses novos trabalhadores enfrentaram dificuldades. Muitos ficaram endividados, submetidos a condições precárias e sem acesso à terra, graças à Lei de Terras, também aprovada no ano de 1850, que exigia a compra de lotes, algo impossível para quem chegava sem recursos. A escravidão só seria abolida de forma definitiva no ano de 1888, com a famosa Lei Áurea, que libertou todos os escravizados, tornando o Brasil o último país ocidental a abandonar esse sistema cruel. Mas, atenção, a lei não trouxe nenhuma assistência financeira, social ou profissional aos libertos. Muitos foram simplesmente abandonados, sem terra, sem emprego e sem direitos. Já os antigos senhores, insatisfeitos com a perda de sua força de trabalho, começaram a se afastar do regime imperial, somando-se a isso a crise nas relações com o exército, que vinha sofrendo desvalorização desde o fim da Guerra do Paraguai, e o modelo político, cada vez mais contestado, considerado anacrônico pelos republicanos. E não parou por aí. O Império também perdeu o apoio da Igreja Católica, após o veto do imperador à bula papal que proibia católicos envolvidos com a maçonaria de receber sacramentos, uma decisão polêmica, que gerou rompimento com Roma, e enfraqueceu ainda mais o regime. Enquanto isso, a década de 1880 foi marcada por desgaste político, crises econômicas e um aumento da insatisfação popular. O povo, os militares, os fazendeiros e até as elites urbanas começavam a questionar se o império ainda tinha lugar no futuro do Brasil. E assim, lentamente, o edifício imperial foi se esfarelando, até que, no dia 15 de novembro de 1891, um golpe militar selou o destino do Segundo Reinado e deu início à República no Brasil. Dom Pedro II, envelhecido, doente e consciente do fim, partiu para o exílio na Europa, onde morreu poucos meses depois, sepultado longe da terra que ajudou a construir. Mas, mesmo com suas contradições, o Segundo Reinado deixou marcas profundas na história do Brasil. Foi um período de modernização, de expansão territorial e de construção de identidade nacional, mesmo que sobre pilares injustos e com cicatrizes que ainda hoje carregamos. Foi um tempo em que o Brasil começou a se tornar o que hoje reconhecemos como Brasil. O Segundo Reinado não foi apenas um capítulo da história, foi o berço do Brasil que conhecemos, um tempo em que a nação começou a tomar forma, não sem contradições, não sem cicatrizes, mas com a força de quem ousa existir, enquanto Dom Pedro II caminhava solitário pelos corredores do palácio, olhando o povo lá fora. Talvez tenha sentido o peso de quem construiu algo grande, e soube que era hora de deixar ir. O império se foi, mas sua sombra ainda habita nossas ruas, nossos costumes e até mesmo as nossas divisões. Afinal, como entender o Brasil de hoje sem olhar para aqueles anos em que o café ditava regras, a escravidão marcava corpos, e o imperador segurava o país entre as mãos como um relógio desgastado? A história não é apenas data, não é apenas nome, ela é sentimento, é memória, é espelho. E ao refletir sobre esse período, percebemos que muitas das perguntas que o Brasil enfrentou no século XIX ainda ecoam nos tempos atuais. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer entender, quer sentir, quer saber de onde viemos, para compreender para onde vamos. Se este vídeo tocou você, compartilhe, deixe seu comentário, conte o que pensa e se inscreva, pois a história não termina aqui, ela continua. E agora, faz parte de você também.